uma pessoa aqui, nosso companheiro, engenheiro Antônio Borges dos Reis, que gentilmente nos viabilizou essa possibilidade, não só de participar dos trabalhos, mas a oportunidade também de eu poder, de algum modo, estar na minha terra natal, Curitiba, minha querida cidade, meu querido estado, e já ter encontrado alguns amigos a quem eu devoto elevado respeito. Quero já também, na sua pessoa, agradecer a receptividade que tive, no meio dos engenheiros, colegas de caminho, conheço a nova parte, o engenheiro Jefferson. A minha chegada, eu encontrei aqui a promotora de justiça, procuradora de justiça, Rosana Relevante, do Ministério Público do Paraná, uma devotada para com a causa das pessoas com deficiência, e que faz com que o nosso Ministério Público Estadual tenha uma efetiva projeção do cenário nacional desse âmbito. Tive também o privilégio de me avistar com a doutora Berenice Lessa, ilustre advogada, e que, integrando os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, preside a Comissão de Acessibilidade, a qual tenho a honra de participar, embora agora à distância, não tenha tanta oportunidade de frequentar as reuniões, as tão debatidas reuniões, mas ainda a OAB me defere essa honra de continuar integrando essa comissão. Meus cumprimentos para a Berenice, a todos os membros da Comissão de Acessibilidade da Ordem, e também ao nosso estimado doutor Juliano Breda, presidente da OAB Seção Paraná. Encontrei aqui também a colega Virgínia, que lembrava com os amigos na comarca de Guarapuava, quando eu ainda atuava na área da defesa do consumidor, e depois temos uma maquinária saindo desse ramo. Também gostaria de cumprimentar meu estimado companheiro, advogado Carlos André Pangrácio, amigo de longa data, companheiro de bancos acadêmicos, que também nos honra com a sua presença nesta tarde. E outros companheiros, tantos, às vezes a gente se trai, não é? Mas sintam-se todos e cada um cumprimentados por aqui estarem e certamente contribuindo para a grandeza e grandiosidade desse evento. E eu aqui estou na certeza absoluta de que sairei mais enriquecido ainda no tocante a esse tão relevante assunto. Pude assistir há minutos atrás, ingressei no recinto, pelo menos boa parte da palestra do nosso estimado procurador Sérgio Caribé, que atua no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e que também, no segundo semestre do ano passado, nos brindou com uma palestra sobre o tema, lá mesmo no STJ. O STJ tem uma preocupação com essa área, e eu observo que foi exatamente nos levar subsídios importantes e que provém exatamente de uma instituição tão indispensável como é hoje para todo e qualquer brasileiro, que é a instituição do Ministério Público. E esse Ministério Público, que ele pretende, um Ministério Público absolutamente diferenciado, está agindo lá na ponta, lá onde se faz a prestação de contas de todos os gastos públicos, de onde se pode corrigir as imperfeições. Eu percebo, ao longo do tempo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, a sua tarefa de fiscalização,
deixou, não é, aquela posição relativamente cômoda de apenas conferir papéis, né? Ser o mero chancelador, o carimbador de papéis, conferências formais de contas. Hoje o Tribunal de Contas, o Conselho próprio, o Ministério Público, tem tido uma atuação muito mais preventiva, uma posição proativa no acompanhamento, né, das próprias obras, dos próprios serviços, em todas as frentes possíveis, e também nessa, né, que diz respeito à acessibilidade. A ideia de se trabalhar com um olhar preventivo, ela ganha cada vez mais relevância. Por que deixar acontecer o errado, o ruim, se pode, antes, de maneira eficaz, inibir, bloquear a possibilidade de desvios ocorram, de que danos aconteçam? Abandona-se progressivamente no âmbito da justiça, no âmbito fiscalizatório, dos tribunais de contas, enfim, abandona-se aquela posição que se contentava tão somente com a ideia de uma justiça restaurativa, uma justiça que apenas repara o dano que já ocorreu. É importante que se procure estar à frente, antes da ocorrência, do dano, do equívoco, enfim, do mal feito, tá? Porque consertar adiante é muito mais difícil. Eu trabalhei por quase 30 anos, este ano estaria completando 30 anos de exercício como promotor público aqui no nosso estado, tá? Mas acabei experimentando, tá, ao final do ano de 2012, né, a possibilidade de aceitar um novo desafio. Tá? Passei a trabalhar no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, tá? Um dos órgãos que compõem a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Ele é um órgão que, enfim, uma fatia do Poder Judiciário, né, esse Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é uma fatia do Judiciário que acaba tendo uma importância bastante grande no cenário jurídico brasileiro. Por quê? Porque é o STJ que, no seu trabalho diário, ao apreciar os recursos que lá chegam, cabe a ele, STJ, dar a última palavra sobre a correta aplicação, a correta interpretação das leis federais. E num país como o Brasil, esse papel ganha importância porque nós aqui vivemos num regime, num modelo federativo, em que cada estado federado tem sua autonomia, cada município tem sua autonomia, a União tem a sua. E imagina-se então que cada estado possua o seu poder judiciário, como de fato ocorre. E se cada poder judiciário pudesse dar a última palavra, a última interpretação sobre leis de natureza federal que devem ser observadas nos 27 estados do país, a situação ficaria um pouco complexa, confusa, porque a lei ela é passível de interpretações diferentes. Uma mesma lei de natureza federal, que precisa ser aplicada em todo o país, teria 27 interpretações distintas. Então, para que os litigantes que vão ao Poder Judiciário, em busca de uma decisão, de uma sentença judicial, em torno do litígio que interessa, esses litigantes correriam um risco muito sério, conforme o estado em que eles precisassem litigar. Eles diriam: puxa, então eu ganho a causa em Santa Catarina, porque lá o juiz julga de acordo com o que me interessa, mas no Paraná eu perco. Então é preciso que nesse modelo de relativa autonomia de cada poder judiciário local, exista um poder, um órgão central, que exerça esse papel. Então, a parte, em regra, ela propõe a sua ação judicial naquilo que a gente chama de primeira instância. Desculpem, eu acabo falando aqui um pouco do juridiquês, sei que aqui são poucos
colegas da área jurídica, mais da área técnica, né, engenharia. Mas, enfim, quando você precisa propor uma ação judicial, 98% das ações propostas no nosso país são propostas na primeira instância, perante um juiz sozinho, um juiz de primeiro grau. Depois que esse juiz dá a decisão, a parte que perdeu, saiu derrotada do processo, ela tem direito a entrar com uma apelação para o Tribunal de Justiça do seu Estado. E se ela, vamos imaginar que ela perca de novo no tribunal, os desembargadores que atuam no tribunal foram contrários a essa apelação e disseram: olha, o juiz está certo, você tem que perder mesmo a causa. Aí, para ela, resta tão somente a possibilidade de recorrer para Brasília, para o STJ, que é o tribunal que dirá se o TJ, o Tribunal de Justiça do Paraná, acertou ou errou na hora de interpretar uma lei de natureza federal, ou ela poderá ainda, eventualmente, recorrer para o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal que está no topo. E ao Supremo Tribunal também incumbe essa fundamental atuação, que é de verificar e dizer se os tribunais de cada estado estão aplicando ou não corretamente as normas da Constituição Federal. Então, a parte que perdeu a sua apelação aqui no estado do Paraná, dependendo da decisão do tribunal, ela lerá o seu advogado, vai ler a decisão e vai dizer: puxa, o Tribunal do Paraná se equivocou ao dizer que na minha causa o artigo 30 da Constituição tem uma interpretação X. Eu acho que tem a interpretação Y. Então, como o tribunal daqui aplicou erradamente uma norma da Constituição, caberá ao advogado dessa parte que perdeu entrar com um recurso para o Supremo Tribunal, que é o guardião da Constituição Federal. Ele é que dirá se o tribunal aqui acertou. Agora, se o advogado compreender que na decisão contrária do seu cliente houve um equívoco na aplicação de uma norma federal que está abaixo da norma da Constituição, mas que também se aplica em todo o país, por isso uma regra federal de alcance nacional, então ele entrará com um recurso para o STJ. Então, para o Supremo, recursos que tratem de matéria constitucional. A nossa Constituição Federal, que é a norma mais importante do país, a nossa Constituição, que é composta de 250 artigos. Na verdade, que de vez em quando sofre uma emenda, não é assim? Mas, enfim, temos uma... Então, são esses dois órgãos judiciários